Bom dia, gente. Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para trocarmos umas ideias, né? Então, hoje a gente vai falar da imaginação. Muitas pessoas não têm ideia como é importante saber o que é imaginação, compreender a diferença entre imaginação e fantasia, porque muitas vezes nós nos perdemos nessa fantasia e deixamos de realizar grandes coisas na nossa vida. Então, hoje a gente vai falar de um tema que é da imaginação à cura, que vem através de um livro que eu estudei no meu mestrado e que eu acho bem interessante para vocês conhecerem, tá? Esse livro é um livro hoje relativamente antigo, né, mas que fala da imaginação na cura, xamanismo e medicina moderna. É um livro da Jean Asterberg, né? Ela era PhD em psicologia experimental, né? E trabalhou com o esposo dela, né? Frank Lawless, que era médico. E eles começaram a trabalhar e investigar antropologicamente as formas de curar, né? E aí foi andando pelo caminho da imaginação, dos processos de cura, né? Desde as ideias vividas pelos curandeiros nativos até o trabalho da medicina moderna, né? Onde a imaginação tem um lugar, né, nos processos de cura, né? E claro, a gente vai adentrar nesse assunto, mas também tocando na imaginação como uma ferramenta de construção da nossa própria vida, né? Dos nossos processos de realização e dos nossos processos de cura também. Então, assim, falando um pouquinho deles dois, né, e do que eles trazem no livro deles, é bem interessante porque eles fizeram, ele era médico clínico, como o Hugo falou, eles trazem vivências, experiências deles dentro de hospitais. E eles percebem que tanto dentro do campo da imunidade, como também no campo de queimados, eles tiveram uma grande obtenção de resultado quando eles trabalharam com a ideia da imaginação, implantando a imaginação, usando a imaginação a favor daqueles pacientes, já que vocês sabem que no campo dos queimados é um tratamento extremamente doloroso. E eles conseguiam excelentes resultados. No campo da oncologia também, os dois fizeram grandes pesquisas, né, e perceberam que eles conseguiam, através da imaginação, manipular, mexer com os glóbulos brancos e vermelhos e atingir grandes resultados. Então a gente percebe que a imaginação ela pode levar, sim, é um fato, a cura, certo? Como também ela pode nos levar a realizar grandes desejos de nossa vida, quando a gente começa a perceber que a imaginação é uma ideia. Então a gente vai se aprofundar por aí, vai falar um pouquinho desse caminho da cura e vai entrar muito assim na nossa praia, que é o xamanismo, porque eles são considerados os primeiros a lidar, né? Os nativos são os primeiros a lidar com esse meio tão formidável de cura que é a imaginação. E depois que a gente transitar por aí, a gente vai um pouquinho para o campo da filosofia, trazendo para a vida e para o dia a dia esse uso dessa imaginação ao nosso favor. Mas você sabe o poder da sua imaginação? A gente vai chamar a fala de um curador nativo, né, norte-americano, mais especificamente navarro, né, chamado Tomás Costeledas Grandes. E aí ele dizia o seguinte, né, ele tinha 100 anos quando falou isso. Época, né, e falando com a Jenny, né, e com seu esposo. Eu não sei o que você aprendeu nos livros, mas a coisa mais importante que eu aprendi com meus avós foi que há uma parte da mente que não conhecemos realmente, e que essa parte é maior e é da maior importância na doença e na saúde. Então, esse conhecimento ele já é difundido nas práticas nativas, né? O poder da nossa imaginação, o poder da nossa mente no processo de cura e de adoecimento. Então, o que nós vivemos hoje é algo que alguém visualizou, alguém imaginou no passado. Então, imaginar é criar algo para o futuro, para que algo se realize. Então, isso, se a gente para pensar sistemicamente, a gente diria que os nossos pais, né, que os nossos antepassados criaram algo para a gente. A questão é o quanto a gente está emaranhado nessa criação,
ou o quanto a gente vai desejar se inspirar nisso para criar a nossa imaginação do futuro. Porque se a gente fica cegamente, como a gente já viu em várias lives, consequentemente, a gente não vai trilhar o nosso caminho. Mas se a gente pensar, hoje tudo isso, prédios, casas, carros, tudo isso foi pensado, imaginado, projetado por nossos antepassados, que também nos conduziram até aqui. Então, a gente precisa entender, se eles pensaram e hoje existe, o que eu penso hoje, imagino hoje, amanhã existirá. Então, é esse o caminho que a gente precisa trilhar hoje, né? A questão, se tomamos como roteiro, ou vivemos a verdade que eles construíram, que a sociedade construiu, exatamente do jeito que é, sem a nossa interferência da nossa imaginação e da nossa criatividade. Como é que a gente está funcionando? Será que a gente está imaginando por nós mesmos? Ou estamos caminhando numa fantasia que imaginamos as nossas ideias, mas na verdade estamos sendo conduzidos pela ideia do outro? É por aí que a gente vai falar. Então, mas o que é essa etimologia dessa palavra? Então, para a gente começar a nos aprofundarmos, né, pouco a pouco, a gente pode pensar no que quer dizer imaginação. De onde vem essa palavra? Essa imaginação, essa palavra vem do latim, né? Imaginatio onis, né? Imagem, representação, visão, pensamento, ideia, né? Então, imaginar é trabalhar com imagens, né? E aqui fica o convite para a gente debater essa palavra sobre dois vieses, né? Na da cura física, que a gente resolveu trabalhar um pouco mais forte, e obviamente na da construção do pensamento. Mas a gente vai iniciar começando falando sobre a cura. Então, a imaginação sempre teve papel-chave nos processos de cura. Mas o que seria a imaginação e o imaginar? Como vimos, imaginação do latim é a capacidade de gerar ideias, visualizar imagens, construir imagens próprias. Quando nós vivemos na imagem do outro, a gente é direcionado para a fantasia. E quando a gente vive nas nossas imagens, nós geramos novas possibilidades e ideias. Então, é um processo mental que invoca e usa todos os sentidos. Usa visão, audição, olfato, paladar, tato, sinestesia, entre outros. Em uma integração entre percepção, emoção, sentimento e pensamento. Então, é um processo complexo. Não é uma coisa tão simples. A gente, às vezes, quando pensa que está falando em imaginação, a gente pensa que é uma viagem. Mas não. É um processo complexo em que alguém se projeta por inteiro em outra realidade. Em outras palavras, no futuro. Os nativos falavam muito de se veja com o resultado, né? Mas como é que você vai se ver com o resultado? É você se imaginar, você sentir os cheiros, ouvir, né, o calor, é todos os seus sentidos te jogarem naquela realidade e você traz aquela informação para dentro de si para poder construí-la, né? Então, os antigos médicos e curadores, eles falam dessa importância desse processo do imaginar, porque a imaginação pode gerar saúde, mas também pode gerar doenças. E para os nativos, eles vão dizer que o gerador de doença é justamente essa imaginação contaminada. Essa imaginação que está afetada por situações externas. Ok? Então, a imagem mental, né, que é o que a gente constrói com o acumulado de nossas experiências, nossas crenças, nossos aprendizados, a imagem mental é a matéria-prima da nossa imaginação. E ela nos afeta de várias formas, né? Especialmente bioquimicamente falando. Mas por quê? Né? Por que esse papo de novo de bioquímica da imaginação? Por quê? Não basta imaginar? Não. Porque o seu cérebro, né, ele é uma máquina maravilhosa. Imagina agora o cheiro de alguém que você gosta. Ou então uma música que a sua mãe cantava para você ou botava para você na sua infância. Eu tenho certeza que nessa hora uma série de reações químicas foram disparadas no seu organismo. Em resumo, a essas reações eu chamaria de emoção, né? Então é esse efeito que a imaginação exerce sobre o nosso organismo. Ela dispara emoções. E isso decorre do fato que nosso cérebro ele não distingue a informação imaginada
da informação percebida na realidade. Ou seja, é isso, né? O fato do cérebro, para o cérebro é tudo verdade. Então a imaginação tem um grande poder sobre a nossa vida e sobre a nossa morte, né? Então a gente fala, um feitiço pega? Depende. Se você acreditar, se você vem de uma cultura, por exemplo, nativa, uma cultura voodoo, e que você acredita que aquilo pega, vai pegar. E vai gerar sensações e sentimentos em você que pode levar a um infarto fulminante. Então, é disso que a gente está falando. O que é que o meu cérebro associa com aquele aspecto que gera uma imaginação, que gera uma emoção, que gera um movimento dentro do meu organismo e que faz com que algo aconteça. Então, se a gente souber usar positivamente, a gente realiza grande coisa. Mas se a gente não souber usar positivamente, usar negativamente, a gente se destrói. Então, nos conduz à vida ou à morte. E como a gente falou, no trabalho das sistêmicas, só tem 2 caminhos. Um caminho para a vida e um caminho para a morte. Então, a imaginação, as pessoas não têm ideia como é fundamental para que a gente tome uma decisão. Para que lado a gente vai? E aí fica a dica, mais uma vez, eu sempre estou indo e voltando e dizendo, a fantasia conduz para a morte, a imaginação positiva para a vida. Então a gente precisa saber escolher para esse lado. Mas quando eu estou falando, né, e quando a Regina está falando de um feitiço, né, e eu poderia falar também do efeito placebo. Sim. Né, quando alguém diz assim, olha, toma esse remédio aqui que ele vai te curar. E pode ser uma pílula de farinha, né? Ou então quando você faz os estudos duplo cego, tem uma galera que toma só o placebo e reage bem, né? Ou então, aí eu vou no santuário e eu vou ficar curado, né? Ou então o pastor disse que eu vou ficar curado e eu vou ficar curado, né? O sacerdote de uma forma geral. E o que é que essas experiências, né, de ir para um santuário, de falar com o pastor, uma crença que tal médico especificamente, se eu for a ele, aquele médico me salva, aquela pessoa me salva, o que isso tudo tem em comum, né? Elas alteram as imagens, as expectativas que nós temos sobre aquele estado específico de saúde. E esse é mesmo um fenômeno que pode nos adoecer e pode nos salvar. Certo? Então a gente sempre precisa entender que as forças responsáveis pela introdução das mudanças representam uma grande confluência da teologia, da filosofia, da psicologia, da medicina, na antropologia, né? Tudo isso junto, né? Vai bater num ponto que as pessoas não imaginam, e quando a gente fala de xamanismo, o povo pensa que aquela galera alterna. Não, gente. A gente está falando de um livro que traz um médico e uma PhD, né, que se embrearam pelos matos, foram conhecer as curas nativas e trouxeram de lá, através de uma visão antropológica, um estudo dessa imaginação. Então eles tornaram isso ciência. Então a gente precisa compreender que os nossos antepassados, os teus, os meus, das 4 cores, das 4 raças, porque quando a gente está falando de xamanismo, a gente está falando da origem da relação do homem com a natureza e com o sagrado, já trabalhavam a imaginação, já traziam isso dentro de nós. Então nós temos isso, precisamos colocar em prática com sabedoria, com inteligência, sabendo o que está fazendo, qual é o processo que a gente segue. Bom, nessa relação mente-corpo, ou imaginação, corpo, imagens, corpo, é nesse corpo, é no nosso corpo, que vai se construir um palco. E nesse palco vão se representar as ilusões, os dramas da nossa mente, a nossa harmonia ou não com o cosmos, com o sagrado, né, com a natureza. O corpo fala alto e claro aquilo que se passa na mente, no presente, no passado ou no futuro. E sua linguagem é o nosso estado geral de doença ou saúde, ou seja, olhar para o corpo e para os seus sintomas é também olhar para a mente, para os processos mentais que vão afetá-lo, né? Que é o que a gente já falou tantas vezes, sobre crenças limitantes, sobre interpretações erradas. Tudo isso conduz a como nós vamos imaginar, qual a qualidade da imaginação e como eu vou produzir com ela ideias inovadoras.
Porque o grande objetivo do pensar é criar, é fazer com que aquilo que eu imagino dentro do meu singular, do meu ser singular, seja algo novo, que é bom para mim e que é bom para a humanidade. Então, é esse conhecimento, a gente entender, como a gente falou numa das lives, que nós não somos apenas amebas, né? Que são estruturas biológicas simples. Nós somos singulares, nós temos uma complexidade para poder criar, imaginar, produzir e produzir coisas incríveis. Então, uma situação de crise pode levar pessoas a adoecer, pode levar pessoas ao estresse, à depressão, mas a outras pode estimular uma criatividade, trazer um alimento e fazer com que esse alimento gere soluções para muita coisa. Então a gente está vendo nesse momento no mundo pessoas que tinham uma faixa financeira mais baixa, que hoje estão ganhando muito mais porque tiveram a coragem de usar essa imaginação, inovar, implantar aquilo e fazer dar certo. Enquanto outros, diante dos seus sistemas, eu não consigo, eu não posso, aí perde emprego, aí entra no processo ao contrário. Então, é isso que a gente quer que a gente pense. Como é que vocês estão imaginando? Principalmente agora, no processo de crise. Eu faço o que com este momento? Eu crio para cima? Eu deixo de criar? Eu me contamino com as fake news, com tudo que está falando e tomo isso como minha imaginação? Isso não é sua imaginação. Isso é a ideia dos outros. Então, esse caminho precisa ser pensado. Bom, voltando ao trabalho, né, da Jeanne, ela fala que existem 2 meios de atuação da imaginação no processo de cura, tá? Uma é uma forma pré-verbal de atuação e a outra é a forma transpessoal de atuação. A forma pré-verbal, o próprio nome já dá essa dica, né? Ela está voltada para os processos antes da aquisição da linguagem, né? Quando a criança bate palma e a luz acende, porque por acaso a luz acende porque a mãe ligou, ela vai passar um tempão batendo palma ali, achando que vai acender a luz, né? Então, esse pensamento mágico, que é algo inicial da nossa vida, ele está presente e ele permanece durante toda a nossa vida, né? Toda vez que a gente tem fé em algo que vai realmente funcionar para a gente está usando um pouco desse processo pré-verbal de imaginação na cura. E a outra linha que ela percebe dentro dos estudos é a transpessoal. E nessa transpessoal, como é que funciona? O nome também dá a dica, né? A cultura media essa informação. Então é o pastor que diz que você vai se levantar e vai andar em nome de Jesus, né? É o sacerdote católico que vai te dar uma hóstia, né? É o sacerdote dentro do terreiro que vai dizer, olha, agora teus caminhos estão abertos, você vai dar certo, e vai dar certo mesmo, né? É aquela tua vozinha que te deu aquele tercinho e disse, olha... Oi, gente, estamos de volta, né? Coisas da internet. Então, onde é que eu estava? Estava falando sobre a vozinha, isso, né? Sobre as vias de atuação da imaginação na cura, certo? Já falei da pré-verbal e voltando para a transpessoal. É quando o conhecimento de alguém, é quando a cultura de alguém... Bom, sirenes fazem parte da cultura, não é mesmo? Sim, quando o conhecimento de alguém... Hoje tá valendo. Tá prometendo. Tá. Mas vamos imaginar, vamos construir, vamos co-criar essa realidade diferenciada, né? Então, voltando para a ideia da vozinha, que dá o tercinho para você e diz, olha, na tua prova, amanhã, leva esse tercinho que foi bento e vai te ajudar, né? Ou a história do Dumbo, que ganhou aquela peninha e disse, olha Dumbo, tu vai voar se tiver essa peninha, né? Lembra da história do Dumbo, né? Pronto, isso é a forma transpessoal de cura, que a cultura mediou a passagem de algo e esse algo faz a gente crer e imaginar possibilidades, né? Então, nesse livro da imaginação à cura, a Jeanne fala da imagem do xamã como o primeiro técnico do uso da imaginação de forma terapêutica, né? Ela vai até um pouco além e conceitua a prática do xamanismo como fundamentalmente uma medicina da imaginação.
O trabalho ritual do xamã, ele tem um efeito terapêutico direto no paciente, porque ajuda ele a criar imagens e novas expectativas que vão ajudar ele no processo de autocura. Então a gente percebe que essa visão vem desde o Paleolítico, né? Até os dias de hoje. Essa imaginação continua auxiliando nos processos, seja de autocura, com ou sem auxílio de um técnico, ou seja na busca por tratamentos, os cientistas, os farmacêuticos, né, os médicos, que observam técnicas inovadoras. Mas a gente precisa compreender e dar valor à origem disso. E essa origem vem dos estudos primários lá atrás. A gente vai daqui a pouco mostrar, a gente vai enveredar um pouquinho pelos gregos e vocês vão entender de como parece que a gente está falando uma coisa extremamente moderna e a gente está falando de uma coisa muito antiga, muito estudada e muito estudada na medicina passada, né? Na primeira medicina, na origem da medicina. Então, é dentro desse caminho que a gente vai ver que a neurofilosofia, fisiologia da imagem, foi se constituindo e mostrando o quanto pode curar, o quanto pode nos levar a dizer, calma, como é que eu posso controlar isso? Eu posso imaginar, nesse livro lá atrás, essa simbologia da parte da imunidade, que você centra a mente justamente nos glóbulos brancos e vermelhos e ela vai contando uma história, trazendo uma imaginação e vai havendo a cura através da batalha e Então, é todo um processo orgânico que é conduzido através da mente e que há uma mudança. E aí, quando eles medem como estavam os glóbulos, eles percebem que houve mudança real. Então, a gente não está falando dessa imaginação fantasiosa, mas em si de uma imaginação que pode transformar tanto o teu organismo, certo? Como a tua vida em ação, colocar a tua vida em ação, as tuas ideias em ação. Então, pensando essa pegada que a gente falou de contar histórias, né? E contar histórias é uma das primeiras ferramentas do xamanismo, né? Porque a história nos conecta. É um tipo de xamã, né? Então nós temos vários tipos de xamã e um deles é o contador de histórias. Sim. E para o xamanismo, né, a doença ela é vista como algo que penetra de fora do corpo, né? Como algo que precisa ser removido ou destruído. Mas o problema maior não é bem esse algo. Sim. O problema maior é a perda do poder pessoal que levou à instalação desse mal, né? Então, quando eu estou com o meu poder pessoal em dia, né? Quando eu estou centrado, quando eu estou saudável, eu não vou permitir que esse feitiço, que esse malefício, que esse mal olhado, que esse espírito toque em mim, né? Então o tratamento xamânico primeiro se volta para o aumento do poder pessoal da pessoa que está doente agora, para depois se encarregar de atacar o mal, ou de expurgá-lo, de extirpá-lo, né? Então, pensando de outra forma, é preciso fortalecer o sistema imunológico desse paciente, que no caso é um agente. E esse sistema imunológico ele é tanto físico quanto espiritual, para que eu possa lidar com os patógenos, tanto físicos quanto espirituais. Então, entendido esse conceito de doença, né, pelos antigos, vamos falar assim, temos que a saúde, no entendimento xamânico, é percebida totalmente ligada à vida e ao sagrado. É uma condição espiritual que reflete no nosso corpo físico a nossa condição diante da vida, diferente do conceito moderno e resumido de saúde como ausência de doença. É assim que a gente vê de forma moderna. Então, a saúde é a capacidade de expansão da consciência, segundo o xamanismo. Certo. E olhando para esse primeiro processo de cura transpessoal, né, ou de cura da imaginação na via transpessoal, como é que funciona na prática? Funciona através de rituais e símbolos, né? O símbolo, você pode encontrar o símbolo na dança, na música, na pintura, na encenação. O símbolo é a âncora desse processo, e ele também dá uma trilha para que aquele que busca se curar, o buscador, siga usando a sua própria imaginação numa jornada, no processo de autocura,
né? Ele vai encontrar a cura dele caminhando por essa jornada. E a trilha, quem dá é o símbolo dado pelo xamã. Então a gente percebe, mas aí só para outra live que a gente quer fazer falando em si mesmo das práticas xamânicas, para vocês entenderem como é importante a gente voltar a tomar os ritos na nossa vida, né? Os ritos de passagem de cada etapa, porque tanta gente está preso na criança, porque não passou por ritos de passagem, certo? Porque não foi testado. Então, os ritos geralmente estão associados a testes. Se vocês puderem assistir alguma coisa que fale de alguma tribo e a passagem de adolescente para adulto, você vai ver que tem coisas extremamente radicais, mas aquilo tem uma simbologia tão forte que quando você passa por aquilo, você entende, você incorpora. Agora eu sou um homem, agora eu sou uma mulher, agora eu sou um adulto. E isso passa pela imaginação de toda aquela criação daquele processo. Então a gente não pode tirar os ritos da nossa vida. E é uma coisa que a gente tem tendido a fazer. Então precisamos olhar como eu estou lidando com as ritualísticas do meu sistema familiar e as que tem no dia de hoje que eu escolho para a minha vida. Isso também faz parte do desenvolvimento dessa imaginação. Então, vê só, gente. Se eu penso positivamente, eu crio imagens de saúde e cura. E aí eu gero saúde. Mas se eu penso negativo, se eu sou negativo na minha vida, né? Eu crio conflitos, angústias, estresses e que vão gerar, a gente já viu tantos hormônios e tanta coisa que vai desencadear o quê? Doença. E isso já vinha sido pensado há muito tempo, desde os xamãs até hoje. A gente pode falar, a medicina oriental trouxe isso pra gente e que cada dia mais está sendo absorvido pela medicina ocidental. Certo. Então a gente sabe que a imaginação é uma ferramenta potente e que que vem de uma raiz antiga, que é o xamanismo. Mas e agora, né? Na medicina ocidental, na medicina que a gente está vivenciando nesse momento, como é que funciona isso para a ciência médica, né? A gente pode começar, né, porque é agora, mas não é tão agora, tá? A gente pode falar um pouco da história da medicina, né, como um pouco da história do processo de cura. Pela imaginação, é isso que a gente está focando. E a gente vai ter que voltar um pouco, né, e perceber que sim, a imaginação sempre esteve imbricada, passando pelos processos de cura, especialmente no começo, né? Se você lembrar, os médicos eles fazem um juramento que chama juramento de Hipócrates, né? Que é baseado inclusive nesse juramento que todas as profissões ganharam juramentos para começar a sua vida profissional, né? E o juramento não deixa de ser um rito de passagem. Isso. E é muito interessante perceber que não teria como você jurar sem recorrer a uma linhagem mítica, né? E que você só vai ter acesso pela imaginação. Deixa eu colocar de forma clara. Eu vou falar o primeiro trecho do juramento de Hipócrates. Dos médicos, ok? Que eles fazem quando se formam. Eu juro por Apolo, o médico, por Asclépio, por Higeia, Panaceia e por todos os outros deuses e deusas. Eu os tomo como parte, né, do meu juramento. Então, como é que eu começo a falar do mundo dos deuses da cura sem assumir isso de forma na imaginação, né? E não é para dizer, não, teve um deus. Não, é para dizer, olha, na hora que eu estou curando, eu estou sendo com eles. Isso é o juramento, né? E se eu estiver fazendo de errado, são eles que vão me punir. E por isso que eu juro pelos deuses. E sem a imaginação isso não teria sentido. Isso. Mas vamos falar de Asclépio, né? Que está no juramento, né? E que foi um médico renomado no mundo grego, tão renomado que foi alçado à categoria divina, como um deus da cura, né? E que ele ensinava que a prática da cura tinha que levar em conta aspectos físicos, corporais, mentais e espirituais. Hoje o dia está desse jeito. Vamos lá. Né? E muitos do processo de leitura do Asclépio, né, das práticas asclépticas, se dava no momento do dormir, que ele chamava de terapia onírica.
né? Então veja, os sonhos já tinham esse lugar, né? E que é o momento que você vai dormir, a sua consciência já está alterada, né? Então era uma forma que eles tinham ainda do vínculo com o xamanismo. E que eles dão a esse nome, né, o estado alterado de consciência. E vale salientar também que os grandes centros de saúde holísticas da antiguidade se deram nos locais, nos templos erguidos para esse médico que se tornou para eles um deus. Então, a tradição de Asclépios formou Aristóteles, formou o próprio Hipócrates, formou Galeno e tantos outros grandes médicos gregos, né, da antiguidade. Então, Aristóteles acreditava que o sistema emocional funcionava a partir de imagens aprendidas em comunidade, mas que poderiam ser acessados a partir do estado onírico. Hipócrates, né, que pode ser chamado de pai da medicina, ele percebia a natureza do homem e entendia que o médico deveria facilitar o processo natural de cura, né? O médico é um parceiro da natureza. E ele dizia que onde há amor pela humanidade, há amor pela cura. A gente conhece um médico assim. Sim, sim. Então, o Galeno dava grande importância ao papel da imaginação e dos sonhos na saúde e na doença. Acreditava que muitas vezes os sonhos continham informações de diagnósticos das enfermidades dos pacientes. Então, ele fazia um tratamento onde eles levavam o paciente a sonhar, certo? Conduziam a um sono e a um sonho através de algumas substâncias para que eles pudessem avaliar o quadro desse paciente através daquilo que ele sonhou e imaginou. Nada de coincidência com a psicanálise, com a psicologia analítica e nem outros processos de análise de sonho, né? Nada de coincidência, né? É o xamanismo que continua, tá, gente? Só muda de cara. Mas enfim, vamos dar um salto aí na história da medicina, na história desse curar. Um salto de mais ou menos uns 1.300 anos. E vamos falar da figura de Paracelso, na Idade Média, né? Que sobre a temática da imaginação ele declarou: o homem é uma oficina de trabalho visível e invisível. A oficina visível é seu corpo, a invisível é a sua imaginação, a sua mente. A imaginação é o sol na alma do homem. O espírito é o mestre, a imaginação um instrumento e o corpo o material plástico. O poder da imaginação é um grande fator na medicina e pode causar doenças e pode curá-las, né? De certa forma, a árvore da imaginação como uma ferramenta de cura tem raízes xamânicas, mas seus galhos se estendem pela medicina, pela psicologia, pela antropologia, pela filosofia, pela teologia, pela administração, pela economia, né? Seus frutos estão à nossa disposição, se quisermos e nos abrirmos para essa possibilidade. E veja que eu falei de vários galhos fora do que você imaginaria do lugar de cura. Mas a saúde, ela é um estado que toca, né, vários aspectos, que é a saúde física, a saúde mental, emocional, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com Deus, a nossa relação com nossos filhos, nossos pais. A saúde é ampla, afeta até a nossa política e filosofia. Ou seja, a imaginação é uma capacidade com muito mais aplicação na nossa vida do que a gente imagina. De alguma forma, pensá-la na relação com a saúde diz muito do nosso funcionamento e estrutura. Mas enquanto ferramenta, a imaginação é fundamentalmente aquilo que nos aproxima de nossa autorrealização. Ou em termos platônicos, para falar um pouco de filosofia, de nossas virtudes. Há 2.400 anos atrás, mais ou menos, Platão, um filósofo grego, nos presenteou com a teoria das ideias, que é uma teoria que ela ainda é bem atual no dia de hoje, né? Ela nos fala do plano das ideias. Então, o que seria isso, né? Então, veja, a vida te pede que você tome decisões. Ela te coloca desafios, né? Então, você constrói essas decisões no plano das ideias e depois as concretiza, né? Primeiro, você cria uma forma perfeita no plano das ideias, né? A solução do seu problema perfeitamente, né? E depois você vai aperfeiçoando, testando na prática o quão mais eficiente a tua resposta vai ficar.
E para Platão, o que você está fazendo é pegando a concretização e aproximando a concretização da ideia, que é a ideia perfeita, né? Então vamos pensar assim, enquanto professora de educação física, tá? Eu vou trazer um pouquinho isso para vocês. Então, um atleta, ele tem, quando a gente seleciona um atleta, a gente seleciona assim, poxa, ele tem as características físicas adequadas para tal esporte. Ok, isso já é positivo, tá? Mas ele não atingiu o ápice somente porque ele tem as características. Ele vai ser treinado, ele vai ser desenvolvido. E se o técnico já coloca na cabeça dele, olha, e o que é que tu acha? Vamos pensar em se preparar para a Olimpíada? E ele começa a se imaginar no pódio, ele começa a se imaginar naquele lugar, ele vai fazer um maior investimento. Então ele traz essa ideia, né, para o plano das ideias, ele imagina isso. Junta isso a técnica e uma teoria, porque tem toda uma teoria por trás, para quem não sabe, né? Você tem que desenvolver os músculos, a respiração, tem toda uma teoria, uma técnica, ele treina para aquilo, para que ele possa chegar a concretizar. Porém, para ele concretizar aquilo é dia a dia, é paulatino. A gente não pode imaginar, eu imagino isso agora, amanhã realizou. O que a gente quer falar do plano das ideias é isso. Eu gero no plano das ideias, crio, imagino, mas eu crio um roteiro que vai ser desenvolvido no dia a dia. E a cada passo eu vou me aproximando mais daquilo que eu quero conquistar. Ok? Então a gente precisa pensar sobre essa perspectiva. Portanto, tudo que você quer viver no futuro, amanhã, tem que ser construído no plano das ideias agora. Tem que ser imaginado. Se você não constrói, você passa a sobreviver de modelos sociais ou de questões sistêmicas, como a gente falou. Então, por fim, pode não atender as tuas expectativas, pode não atender os teus sonhos, né? No final do percurso, tu pode parar e dizer, poxa, mas eu não cheguei onde eu queria. Claro, você estava vivendo as ideias, as projeções de outro. E como a gente falou no começo da live, quem são os primeiros que projetam essas ideias sobre nós? Os nossos pais. Eles criam, eu gostaria que ele fosse médico, eu gostaria que ele fosse isso, aquilo, e isso vai conduzindo a gente. Porém, o que é que eu quero? Como é que eu me imagino no futuro? Eu me imagino trabalhando no hospital? Não, eu me imagino viajando. Então, por que eu não vou fazer uma outra área? Eu tenho que me colar nessa ideia. Então, isso vai sendo colocado na mente da gente, e quando a gente está falando do plano das ideias, você está vivendo que plano de ideias? O plano das ideias sociais sistêmicas, ou você está vivendo os planos, né, que você cria, e as ideias que você gera com sua imaginação? E o quanto você está investindo nisso, pensando no atleta. O quanto você vai se dedicar, vai usar a sua vontade para que aquilo se realize. Ok? Então tem um ditado que diz assim, se você não tem um plano, você está no plano de alguém. Pense nisso. Bom, vamos trazer mais uma imagem, né? Mais uma imagem para a gente pensar nesse ditado, tá? Imagine que você está num carro, sendo dirigido por outra pessoa. Isso. E você está sentado no lado do carona, de olhos vendados. Você não pode interferir realmente, de forma alguma, no ato de dirigir, né? Na condução da sua própria vida que está dentro do carro. Imagina se for um motorista louco. Você pode morrer. Mas, e se for você que estiver dirigindo o carro? Se for você que estiver guiando através das suas ideias, da sua imaginação, do que você acredita que é verdade a forma de dirigir. Porque já a gente vai ver que muitas vezes eu digo que eu sou justo no trânsito, né? Eu sou justo na vida. Aliás, eu sou justo na vida, né? Eu tenho todo o conceito de certo e errado. Basta botar no trânsito, com buzina, com gente cortando, e você fica doido igualzinho. E aí você mostra, traz à luz quem realmente você é. Porque você construiu uma ideia, né? Fantasiou que você era uma pessoa justa. Mas quando eu me digo justo, eu tenho que ser pleno, né? Nessa palavra justiça. Mas na hora que eu corto, na hora que eu estaciono no não devo, na hora que eu bebo e dirijo, consequentemente, eu não estou sendo justo. Mas dentro de mim, vocês devem conhecer muita gente que faz isso. Fala, eu sou, né? Tem uma ideia, imagina algo sobre si, que na realidade é uma fantasia sobre si.
e não a imagem real. A gente precisa se conhecer. O primeiro investimento para que eu possa entender quais são os planos da minha ideia, saber se é minha imaginação, é saber quem sou eu. Porque se eu não sei quem sou eu posso estar ditando regras, dizendo coisas que são absorvidas de uma sociedade, de um sistema. E não vai estar dizendo realmente quem eu sou. E numa situação de crise, vai aparecer. Quem é a sombra? O que é que está ali escondidinho que eu digo que não sou, mas sou? Então, esse sentido de dirigir é isso. Se eu vivo nas ideias dos outros, eu vou estar dentro de um carro que pode se desgovernar. Mas na hora que eu estou dentro do meu carro, tomando a direção da minha vida, consequentemente eu posso dizer como vou usar a minha imaginação. Vou dirigir por aqui porque é mais seguro, vou dirigir por ali porque isso ou aquilo. Eu tenho um processo de pensamento, que é isso que a gente falou antes. Eu vou fazer um processo de pensamento, reflexão, que me leva a imaginar qual caminho é melhor para mim. Mas não o caminho que disseram que era melhor. Ok? Se vocês estiverem acompanhando as lives da gente, você vai entender que a gente já falou disso. Só que antes, na lógica da ansiedade, ou na lógica das crenças. Se eu me conheço, eu sei o que eu estou colocando na minha parte inconsciente, que eu estou jogando para dentro. Né? Então, na hora que a crise vem, é aquilo que vai sair. Eu já estou com crenças melhores. E essas crenças melhores vêm a partir do meu processo imaginativo, de reler, de construir, né? Que só vai acontecer quando eu sou senhor de mim, quando eu posso usar o meu frontal, né? O meu córtex, neocórtex. Mas isso aí é outra história, vai buscar lá na live. Então, a gente fica emaranhado quando a gente não faz esse processo de construção de si, né? Tão emaranhado que a gente fica pensando que nossas ideias são realmente nossas. E eu não sei se você já parou para pensar quantas ideias que você diz que são suas, né? Ah, são todas? Bom, será? Olha de novo, passa um crivo, né? Quase todas as nossas ideias, elas perpassam em algum momento pelo social, pelo ambiental, tá? Só que quando a gente está emaranhado, quando a gente está na criança, a gente não percebe isso, a gente não percebe os introjetos, né? A coisa que já foi lá, que passou direto, foi gravado sem a gente, inclusive, raciocinar sobre, né? É tão sério que às vezes até os nossos próprios sentimentos podem ser tomados pelas ideias de outras pessoas. Como assim? Exemplo. Eu achei bem interessante, pegando um exemplo agora bem recente. Eu estava comentando com o Hugo ontem e hoje. Bolsonaro está com o vírus. Aí, primeira reação, né, de muita gente que eu vi postando. Ah, agora vamos ver, agora o vírus vai mostrar e papapá. Na hora eu pensei, mas ele não já teve? Né? Isso aí é a imaginação e o plano das ideias. Eu não caí naquela de todo mundo ali, bora festejar, até porque é uma pessoa, né? E a gente não pode desejar nem para quem a gente não diz que gosta, porque a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente não pode dizer se é bom ou ruim. A gente tem ideias sobre, imagens sobre a pessoa, mas a gente não tem a certeza. E aí eu comecei a refletir. Aí quando foi hoje, ou foi, aliás, foi ontem, não sei agora, estou meio confusa. E aí veio a questão, ele está fazendo isso, ele já teve, agora está dizendo que tem, porque ele quer comprovar a questão do medicamento. Aí eu disse, então, o que é que querem? A gente é muito manipulado, gente, pela mídia, né? As pessoas da agência de publicidade ganham para isso, são verdadeiros talentos. E aí, onde eu estou te falando, quando eu tive a ideia de fazer algo, quando eu tive a ideia de comprar algo, isso surgiu de onde? Isso surgiu do autobus que eu vi, eu dirigindo aqui, estava ali, eu nem percebi, mas entrou na minha mente e eu imaginei que a ideia era minha. É disso que a gente vive. A gente vive sendo jogado num mundo onde está estimulando a gente a pensar que a gente está pensando. E a gente não está pensando, a gente está simplesmente consumindo. E se a gente não for para o nosso adulto, se a gente não deixar que o nosso centramento nos leve a pensar, a refletir, para realmente criar uma ideia sobre, a gente vai estar sendo levado pela manipulação. E eu digo, eu não me manipulo.
Será que não? Quando ele fala dos sentimentos, ou traz sentimento, é isso. Eu posso gostar de alguém, porque todo mundo está falando bem, certo? Ou porque mostrou uma cena, imagina, uma cena desse tamanho da pessoa fazendo uma coisa boa. Aí todo mundo começou a falar, pronto, eu deduzi que a pessoa é boa. Eu posso deduzir? Se eu não pensei, se eu não refleti, se eu não investiguei, se eu não aprofundei, ou eu estou sendo levado pela mídia? Bora pensar sobre isso. Quantas vezes você começa a ter raiva de alguém que um amigo teu tá falando, porque tá falando, daqui a pouco tu tá com raiva da pessoa, e tu tem uma reação quando tu encontra com a pessoa, aí o teu amigo já fez as pazes, tu encontra com a pessoa, tu tem abuso pela pessoa. E tu não sabe por que tu tem abuso, porque ficou no teu inconsciente as informações que teu amigo te deu quando tava com raiva daquela pessoa. E a gente chega até a ter raiva do nosso amigo, porque como é que o nosso amigo fez as pazes? Mas toda a história que aconteceu entre o nosso amigo anterior, que você não conhece, com essa pessoa, se soma e faz com que ele volte a ter uma relação de amizade. E você não viveu isso, mas você julgou por um aspecto. Esse julgamento aqui não é um pensamento. Não foi refletido, certo? É algo superficial. Então, essa live é para fazer com que vocês compreendam qual é o poder que a imaginação tem na vida da gente e como a gente pode estar sendo manipulado. E aí, quando a Regina fala disso, né, desses movimentos midiáticos, né, fica aqui um toque importante que a gente precisa se ligar para não fazer parte cegamente do tribunal da internet, né? Hoje, nas redes sociais, impera, né, esse movimento de massa e a nossa imaginação ela é cooptada, né? Nós somos carreados por isso e, de repente, estamos lá discutindo por aquele agente que a gente não tem a menor ideia sobre o que é, né? Então, a gente tem uma forma de pensar. Nós temos uma forma de pensar X, Y, Z. E é muito difícil quebrar esse paradigma social alienante, pois ele é alimentado constantemente e inconscientemente, né? Então você tem a propaganda, né? Especialmente hoje nas redes sociais, na internet, né? Tem o falatório dos parentes. Enfim, a gente está vivendo numa bolha de informação. E essa bolha de informação vai se nutrindo, se autonutrindo. Vejam os grupos do WhatsApp. Imagina com as fake news, que hoje são 50% da internet. Para quem não sabe, as pesquisas mostram isso. O que é verdade e o que não é verdade. E o que é que a gente vai colar? A gente vai colar, lembra o que a gente falou nas outras lives, no que ficou da nossa memória intrauterina até os 7 anos de idade. Tudo aquilo que aumentar, ampliar, né, todo esse pensamento que foi criado, a gente vai tomar como verdade. Por isso que a gente convida as pessoas ao adulto. Porque se a gente... O seu futuro, né? O que é que lhe vem à mente? Vem uma resposta construída ou vem algo do tipo, ah não, eu não preciso pensar nisso porque meu pai já pensou o meu futuro. Ou então, o futuro não tem nada que pensar, ele vai acontecer mesmo e tudo bem. Eu posso dar uma resposta simplista, né? Mas mesmo que eu dê uma resposta simplista e evasiva, a nossa responsabilização continua valendo. Somos nós que somos responsáveis por nossa vida, né? Pelo que fazemos ou não fazemos da nossa vida. Então sou eu que tenho que construir, que imaginar, que idealizar o meu futuro e transformá-lo, né? Pôr essa ideia em movimento para que ela se concretize. A gente precisa pensar na vida todos os dias. E sobre a vida todos os dias. Eu não estou falando de ficar divagando sobre a vida todos os dias. Estou falando sobre a nossa vida, o sentido que a gente dá à nossa vida. Esse é o poder da imaginação para a gente, né? Porque tem pessoas que vivem tantos anos e ainda dizem assim, não, eu ainda tenho mais o que fazer, eu estou aqui, ô Jesus, ô meu Deus, me dê mais uns 2 aninhos aqui, porque eu preciso terminar isso aqui, né? É claro que não funciona essa barganha dessa forma, mas o que ela está dizendo para o corpo dela? Ela está dizendo, olha, tem sentido viver, trabalha, continua, né? Esse é o poder da imaginação. Então a gente pode imaginar cada dia. Se eu imagino, hoje o meu dia vai ser lindo, vai ser incrível, vou aprender grandes coisas, tal. Eu já estou colocando uma ideia. Agora, claro, se eu digo que meu dia vai ser incrível e eu fico dentro do quarto com tudo fechado,
Qual é o movimento que eu estou dando a essa imaginação? Não estou dando. Então, eu queria trazer uma parábola para vocês do Buda que eu achei bem interessante para a gente falar hoje. Então, um discípulo fica bem chocado, um discípulo de Buda fica bem chocado, porque para uma pergunta ele responde para 3 pessoas, quase na mesma hora, de forma totalmente diferente. E aí ele vai questionar Buda por que ele deu respostas diferentes para a mesma questão. E era uma questão muito específica, né? Porque a pergunta era: Deus existe? E aí, poxa, é Buda falando, né? O discípulo esperava que fosse aquela fala. E aí não, para o primeiro homem ele diz: não, não existe. Para o segundo homem ele diz: sim, sim, claro que existe. E para o terceiro homem ele diz: talvez, quem sabe. Então, quando questionado, ele diz que jamais poderia dar a mesma resposta para os 3 homens. Até porque cada um trazia a sua própria forma de ser. Cada um tinha a sua singularidade. Então, ele explica. O primeiro, né, era implicante e contestador. Se ele falasse, foi o que ele falou, não. Se ele falasse sim, ele ia dizer que não. Como ele precisava levar aquela pessoa a ir para o sim, ele diz não, porque como ele era contraditório, ele iria para o caminho do sim. O segundo, ele diz sim, porque ele tem certeza que confiava nele. Então ele sabia que se ele dissesse sim, ele estava estimulando e reforçando para ele continuar aquele caminho. E o terceiro, que era o talvez, a resposta do talvez, ele coloca a pessoa no caminho de descobrir. Ele era teimoso e gostava de fazer teste. Então, na hora que ele diz, talvez, vá pensar, ele estimula aquele curioso a ir além. Então, o que a gente precisa entender é que a imaginação, nesse caso, o levou a encontrar respostas para cada um da sua forma, olhando a diferença de cada um. Então, em cada situação, esse exemplo nos diz, a gente precisa ver se a gente vai dizer pra gente sim, não ou talvez. Se eu conheço as minhas crenças limitantes, eu vou saber que resposta eu dou para mim para me estimular sempre para frente. O estímulo deve ser positivo. E quando alguém pede a nossa ajuda, a gente também tem que imaginar como o outro pensa para dar resposta que agregue aquela pessoa e que também impulsione essa pessoa para uma imaginação positiva, para uma condução em direção à verdade. A uma verdade dela, não a nossa verdade, a verdade dela. Então a gente estimula, através da nossa imaginação, de como a pessoa pensa, a ela imaginar e a continuar em pensamento. E isso é uma boa forma de usar as nossas ideias e a nossa imaginação, incentivando os outros. Então, quando a gente tem conversas vazias, a gente não vai a lugar nenhum. Quando a gente conversa com pessoas que são criativas, que são imaginativas, isso aumenta as nossas ideias, amplia as nossas possibilidades e leva a gente a imaginar que pode mais. Mas também, sempre lembrando, eu posso mais, mas se eu não saio do canto, eu não vou a lugar nenhum, ok? Bom, essa especialização refinada na resposta e treinada, né, é o treinamento da nossa inteligência, né? É a nossa imaginação usada de forma ativa. Então a gente precisa curtir pensar, a gente precisa curtir refletir, curtir imaginar, gostar de conhecer, né, e testar os conhecimentos adquiridos. Senão a gente vai criar obstáculos, né, ou então a gente vai viver emaranhado. E onde é que a gente vai chegar sem pensar, sem imaginar, sem construir um projeto para a nossa vida? Platão dizia, e ele defendia isso, né, e a gente retoma isso da ideia do mundo das ideias, de que o que você pensa vai se tornar um fato. E isso é inexorável. Então, voltando um pouquinho nessa temática do poder da imaginação para a relação saúde e doença, a gente pode citar o exemplo da psicossomática, né, que é uma matéria importantíssima hoje dentro da medicina, né? Tá bom, não tá hoje? Ele estava só pausado. Oi, gente, voltamos. Sim, então a psicossomática
né, ela vem da medicina oriental, claro, com raízes xamânicas, né, porque está falando da imaginação e do pensar, né, mas que vai crescendo e tomando um lugar na medicina ocidental, né. E psicossomática vem de psicossoma, né. O que é psicossoma? Psicossoma é uma palavra que vem do grego e que quer dizer psico, mente ou alma, e soma, corpo, né? Que fala um pouco da ideia aristotélica, né, de alma e corpo, dessa díade que constitui o ser humano. Sim. E quando eu estou pensando nisso, né, eu percebo que a linha oriental fala que a mente vai trazer doenças ou saúde, né, que é retomar o que a gente estava dizendo no começo, né? Aliás, a ideia que a gente estava dizendo no começo é oriental, né? Então, como é que eu penso essa relação psicossomática? O meu pensar gera emoções. Essas emoções se refletem no corpo físico, se cronificam em doenças, né? Ou, claro, no estado de saúde. Então, por exemplo, o ódio, estudado pela medicina oriental, ele vai dizer que causa problemas no coração, né? O egoísmo vai gerar doenças autoimunes. Então, a gente vai ver que tudo tem uma associação. Então, se eu penso, se eu imagino, se eu levo uma vida dentro de uma perspectiva X, provavelmente eu vou criar em mim sintomas. E é isso que a psicossomática está falando. Então, tudo ruim e bom nasce no plano dos nossos pensamentos, no plano da nossa imaginação. Então a gente precisa imaginar o que é que eu quero para hoje, o que é que eu quero para amanhã, o que é que eu quero para a minha vida, o que é que eu desejo, e fazer um movimento de tornar essas ideias em algo plausível para mim e para o mundo, porque sempre tudo é uma soma. Então, o que é que você anda imaginando ultimamente? E isso aí que você anda imaginando ultimamente, é seu mesmo? Ou é uma resposta da vida? Uma resposta sistêmica? Uma resposta fantasiosa, né, da criança? A gente precisa construir nossas vidas com ideias próprias. E elas só passam a ser próprias quando a gente percebe o que tem e constrói com o que tem. Se implica nessa construção, né? E aí nós vamos conseguir ideias únicas, como nós somos únicos, né? E essas ideias vão nos levar à saúde. Elas precisam ser mais adequadas aos nossos sonhos, né? Sonhos realizáveis, tá? Não devaneios, não fantasias. E não precisa ser chato construir isso aí. Não tem que ser algo penoso pensar sobre sua vida. E pode sair muito caro, porque lá na frente você vai estar caminhando de forma cega ou de forma irrefletida e vai ver que tomou algumas decisões e vai ter que voltar atrás porque não estava adequado a quem era você. Então você pode ter perca de dinheiro, perca de saúde, né? Entendam que parece ser mais fácil viver sob a ideia do outro, mas isso implica num preço futuro. E qual é o preço que você está disponível a pagar? Se você não quer pensar, se você não quer criar as suas ideias, se você acha preguiçoso, imaginar, criar uma estratégia, porque claro, o pensamento, né, a imagem vem, se cria, mas eu tenho que criar uma estratégia de realização. Um planejamento. Um planejamento. E isso leva tempo. E isso tem que ser desenvolvido dia a dia para que eu chegue onde eu quero. Lembra do atleta? Mas muitas vezes eu não quero me implicar no que eu quero, eu não quero me responsabilizar pelo meu desejo, pela minha construção. Isso. Então eu pego a ideia do outro, porque aí o que é que eu vou dizer? Quando eu acho que é minha, que isso é uma fantasia do outro, pode ser do outro, né? Mas eu também, usando a estratégia do outro, eu posso estar usando com desculpa que se der errado, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é dele. E não é assim que funciona a vida adulta. Isso é coisa de criança. O adulto, ele toma a sua responsabilidade e diz, é isso que eu quero, é assim que eu vou fazer, é assim que eu me encaixo, não importa se os outros me acham diferente ou não, é assim que eu gosto. E aí eu mostro que aquilo que eu gosto
é tão bom, que me faz tão feliz, que consegue gerar dinheiro, que consegue ajudar os outros, e quando eu olho, tem uma multidão de pessoas me seguindo, porque também acha que essa ideia é boa, e vem atrás. Mas a gente sempre tem que estimular, mesmo que seja a nossa ideia boa, que o outro crie suas ideias, que o outro se desenvolva. Nós viemos aqui para crescer e fazer com que os outros cresçam. Não há nada de errado que o outro observe a sua vida, observe suas ideias e construa baseada nelas. Isso não é o problema. O problema é que ele vai pegar tijolos do que é você e construir e pavimentar a estrada dele, né? Ele não vai conseguir ser você e pavimentar da mesma forma, né? Isso é fantasiar. E nos cabe agora diferenciar, já que eu falei fantasiar, o que é fantasia do que é imaginação. Porque a gente tem muito a ideia de usar uma pela outra. Isso. Né? A gente às vezes empobrece o nosso vocabulário, que é tão grande e vasto. Nosso português, ele é muito grande e vasto, né? Enquanto vocabulário. Mas a gente empobrece, a gente pega uma ideia de uma coisa e coloca na outra. A própria palavra coisa, ela é, né, usada de uma forma indiscriminada, até criminosa, se você pensar, né, como um linguista. Mas voltando para aqui, digressões à parte, o que é fantasia e o que é imaginação? Você usa a sua imaginação quando você olha para algo, para um objetivo, estabelece uma reflexão sobre esse algo, pensa, chega a uma conclusão, e a partir daí você é modificado e passa a viver em função dessa conclusão, né? Quando é um planejamento, quando é uma visualização. Caso contrário, quando essa ideia não te modifica, quando você não consegue ressignificar em função desse algo pensado, a gente está lidando com fantasia pura e simples, né? Então, eu penso em algo, eu reflito sobre algo, e a partir daí eu me modifico, então eu imaginei aquele algo, né? Mas se eu estou apenas ali, pensei naquilo, aquilo passou, eu fiquei olhando para aquilo, mas não me modifiquei, não me coloquei para ação, então isso é fantasia. Então a gente precisa pensar que no dia a dia, quem mais estimula a gente a imaginar, né, e a criar ideias para dar respostas sobre isso ou aquilo, é a natureza. Claro e evidente que a gente está muito desconectado dessa natureza, mas se você conversar com os nativos, você sabe quando vai chover. Ele fala, olha, as formigas estão andando assim, assim, assim. Eles avaliaram, eles analisaram, né? Eles já imaginam que situação vai chegar a partir daquilo. E é assim que a gente vive na natureza. Todos os dias a gente vai sendo estimulado a imaginar como são os processos das questões, das coisas ao nosso redor. E aí a gente pega essa imaginação, constrói um pensamento. E quando alguém pergunta a gente sobre algo, a gente sabe dar opinião, porque a gente imaginou, com a soma daqueles pedaços todos, uma resposta. Mas quando eu não sei responder, ou quando eu dou, que a gente viu antes, respostas simplórias, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dando a resposta do outro, dos outros. Eu não cheguei à minha reflexão sobre isso ou aquilo. Eu estou vivendo, empurrando a vida com a barriga, como a gente diz. Então, eu estou clonando respostas. Alguém falou, então isso é isso, eu penso rápido e dou a resposta. Mas o que é que eu penso sobre isso? O que foi que eu desenvolvi? O que é que eu aprendi no meu dia a dia? O que é que eu somei e cheguei a? É aí onde você pode dizer, eu estou vivendo numa imaginação e criando ideias e pensamentos. Ou então, eu estou fantasiando. Eu estou usando a resposta dos outros como verdade, como uma fantasia de resposta, mas que eu não sei se é real. Tá ótimo hoje. Hoje foi o dia mais rico, né, de intervenções da natureza, né, ambientais na nossa live. E tudo bem, vamos seguindo por aqui. Mas deixa a imaginação de vocês aí pensar, por que isso está acontecendo? Já foi ambulância, já foi carro de polícia e agora é alguém vendendo frutas. O que é que isso quer dizer pra gente? Vamos pensar. A gente tem que sair da zona de conforto para poder fazer a live. Então, gente, a imaginação é um treinamento, né? Ela antecede o tempo que a gente vai investir.
para transformar a ideia que a gente imaginou em algo real. Faz parte do planejamento que vai ser esse amanhã, né? Na fantasia, né, para poder diferenciar melhor, eu fico naquele pensamento, né? Eu não executo nada, eu não chego consequentemente a uma realização, né? Por exemplo, aí eu quero ficar rico e eu não joguei nem na Mega. Eu sentei aqui e fiquei pensando como seria bom se eu fosse rico. Eu iria fazer isso, aquilo, comprar aquilo. Muito provavelmente eu estaria viajando e etc. e tal. E foi tão bom viver aquele momento de ser milionário. E aí eu tenho que sair para trabalhar, né? Mas o que é que eu fiz para ser milionário? Nada. Então, entende? Eu só tive o prazer de vivenciar aquele gozo mental. E ali fiquei. Isso é fantasiar, né? É interessante, né? Aqui tá a Fabiana dizendo, olha, eu já passei pela situação contrária. Eu achei que era imaginação minha e não segui, que era fantasia minha e não investi, nem segui minha imaginação, né? É interessante sim, né? Mas agora passou um novo conhecimento por você. E por que você ficou na crença que era uma fantasia? Por causa das crenças limitantes. Algo dentro de você dizia, não ouse. Ousar é arriscado. Se eu ousar, eu vou ser diferente, eu vou ser estranha. E na hora que você diz, eu sou eu, tenho maturidade, estou centrada, isso aqui é uma possibilidade, invisto, é sucesso. Se você não vai fazer mal para ninguém, nem vai fazer mal para você, e você olha aquilo com carinho, você tem coragem, e a palavra, gente, é inovar, ousar, consequentemente, e você a cada dia aperfeiçoa aquilo que você determinou como uma imaginação possível, vai ter sucesso. Mas se você não se der conta, você vai ficar dentro da fantasia desse e se? E o que as pessoas vão pensar? E o que as pessoas vão dizer? E aí, na verdade, você está trabalhando o quê? Outra live da gente, autoestima. Você tem uma baixa estima e você não acredita no que você traz de possibilidades. E nós, cada um de nós, trazemos um mundo de possibilidades que se refletem naquilo que a gente imagina a cada dia como possibilidade. Mas se eu não ponho em ação, se eu não ponho em movimento, vai ficar na fantasia. Vai ser, eu vou usar o dinheiro da Mega para isso sem ter jogado. Né? Aí eu tô pensando naquele barco que eu vou comprar aí. Eu já tô vendo o vento no rosto aí. Enfim, e acabou-se. Outro exemplo que eu gosto de dar sobre a fantasia é, eu quero muito ir para um país lá fora, eu quero muito ir para a Europa, né? Se eu juntar o dinheiro, se eu imaginar que eu quero, se eu pesquisar quanto custa, se eu me programar e eu me imaginar lá, eu vou estar lá. Porém, quando eu só tenho a ideia que eu quero ir, e eu não juntei dinheiro, eu não me planejei, eu não organizei, eu vou dizer, mais um ano que eu não fui a tal lugar. E aí eu viro vítima de um processo que muitas vezes está vinculado a esses emaranhamentos que a gente está falando, sistêmico. Mas muitas vezes não, é minha falta de ação, é minha falta de dizer eu posso, e eu posso ter muito pouco e posso realizar as minhas ideias imaginativas. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver no adulto centrado e pensando do começo ao meio ao fim. Saber usar o tempo a meu favor. O xamanismo, ele tem um conceito muito interessante, que é o intento, né? E intento nada mais é do que a nossa imaginação aliada à nossa força de vontade, né? Esse é o grande poder do ser humano, é o seu intento. Então, quando eu intenciono, quando eu ponho o intento em algo, eu estou mobilizando vários níveis de energia, né? Desde o plano das ideias, né, aquilo que eu vou construir para concretizar aquele propósito. Isso é o intento, né? É já em ação, né? É juntar justamente a minha imaginação com o meu poder de vontade, né? Agora, se eu vou imaginar e a minha imaginação está falha e fantasiosa, eu não vou conseguir gerar intento, né?
e eu vou ficar na vítima. Tá? Por causa das crenças, como a Regina falou, usando o exemplo anterior, né? Então, eu preciso pensar, levantar da cadeira e executar, né? Tem um adágio latino também, e aí se refere a Júlio César, né? Que ele falando sobre uma das suas vitórias, né? Então ele diz assim: vidi, vini et vencit, né? Eu vi, eu vim e eu venci, né? Justamente ele imaginou que poderia, não era fácil para ele, né? Inclusive tem vários livros sobre as guerras que ele venceu, as batalhas que ele venceu. Então não era fácil para ele, ele precisou sentar, pensar para executar. Mas ele tinha a energia, ele tinha um intento, ele era um general, né? Ele tinha muitos homens a seu comando, né? Então pensar e não ter determinação, isso vai invariavelmente manter você no reino da fantasia. Então pense, tantas coisas foram criadas a nosso favor, porém a mecanização, os emaranhamentos fazem com que coloquemos as conquistas a perder, né? O egoísmo humano passa de geração em geração, gente, não importa qual é a cultura que a gente esteja, e passa com a desculpa de dizer é uma questão de sobrevivência e nos leva a esquecer do outro, quando tudo deve ser criado para melhorar a nossa vida e a vida de todo mundo. Então percebemos que só mudamos, né, de local para local, mas existe uma ignorância humana. E essa ignorância nos leva a esquecer quem é humano, o que é humano, o que é ser humano. Então, o primeiro movimento que a gente precisa pensar é em ser humano, é entender que dentro de nós eu tenho que ser. Eu tenho que entender, aceitar a minha singularidade, aceitar o meu papel nessa vida que se soma. E é nesta soma que eu posso construir algo melhor para mim e algo melhor para a humanidade como um todo. Eu sou uma peça fundamental na teia da vida. Eu não sou simplesmente uma coisinha que nasceu para nada. Não, a gente nasceu com um papel. Então, essa mudança, ela tem que ocorrer de dentro para fora. Se você não muda a sua capacidade de imaginação e de vontade, não cresce. E se não cresce, nada cresce com você. Nós estamos aqui para ser mais para a gente, mais para o nosso sistema, mais para a nossa sociedade e mais para o mundo como um todo. Isso é fundamental a gente pensar sobre isso. E por falar em o mundo todo, a gente vai chamar outra pessoa para discutir conosco, né, nossa teoria, que foi o filósofo Confúcio, né, o filósofo chinês, que dizia o seguinte: na avaliação dele existiam 3 tipos de pessoas. Existiam as pessoas vulgares, né, que eram pessoas que falavam de pessoas. Existiam os homens comuns, as pessoas comuns, que normalmente falavam sobre coisas. E existem as pessoas realmente humanas, que falavam sobre ideias, né? Então a gente tem que entender que a fantasia, ela nos distancia da realidade, nos distancia do construir, né? Ela nos coloca nessa ideia de pensar sem ter um caminho para realizar, ficar naquela própria ideia, ou então assumir uma ideia de outra pessoa e achar que é sua. Então vamos pensar aqui, né? Vamos para o adulto. No adulto, a gente configura um pensamento e cria uma imagem. E essa imagem, essa imaginação, ela tem que ser sempre renovada. Se eu não renovo a minha imaginação, se eu não crio novos planos de ideia, eu deixo de ser interessante. Se eu deixo de ser interessante, eu deixo de ser interessante para o meu chefe. Eu deixo de ser interessante para os meus amigos, eu deixo de ser interessante para o meu relacionamento. Então, tem estudos que mostram que a cada 5 anos você tem que se renovar. Você tem que inovar. Você tem que construir novas ideias. Então, não dá para a gente levar a vida da gente da mesma forma, dentro de uma zona de conforto. Eu posso, gente, acreditem. Essa live é para dizer, olha, senta, imagina. O que é que você quer? Como é o caminho que você quer fazer? Qual é a ideia da tua imaginação para hoje? Qual é daqui para uma semana? Qual é daqui para um mês? Vai construindo.
toda uma imaginação de possibilidades, vai estudando sobre elas, vai colocando em ação, que você vai chegar aonde você precisa chegar. Isso. E como a gente diz na sistêmica, tem um holograma lá no final que diz, olha, tudo é perfeito, vem pra cá. Mas eu só chego lá com boas ideias e com um processo imaginativo. Senão eu não vou. E para isso eu preciso me planejar, pensando aonde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar, assim, eu quero, quando eu estiver velho, onde é que eu quero morar? Eu gostaria de morar num sítio, eu gostaria de morar numa fazenda, eu gostaria de morar em outro país. Qual é os planos que eu vou criar? Então eu vou pensar, não estou falando de criar ansiedade, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de imaginar o que deseja e fazer um movimento em construção. Então hoje eu vou fazer assim, vou fazer assado, para quando eu me aposentar, né, eu tenho um dinheiro X que eu vou comprar isso e vou viver em tal lugar. Mas não, eu cheguei na velhice, não fiz nada do que eu imaginava, certo? Não criei ideias, não fiz planos, consequentemente eu chego lá e me frustro. E vou culpar o mundo inteiro e a vida. Por quê? Porque eu não pensei, se eu tirasse todo mês 10% daquilo que eu ganhava e fosse colocando, juntando, daqui a 30 anos eu teria um valor X para realizar aquilo. Então, a nossa imaginação, ela é construída hoje para que o amanhã seja aquilo que está no nosso holograma. E a primeira construção maior é investir no autoconhecimento, em quem sou. Porque, volto a dizer, como é que eu vou ter uma imaginação, ideias e saber que são minhas se eu não me autoconheço? Se eu não expando a minha consciência, consequentemente, eu me perco na ideia dos outros, em toda a manipulação que é gerada. E vou-me embora, e vou me emaranhando também dentro do meu sistema. Então, já a gente vai acabar e a gente volta mais um pouquinho só para concluir com vocês, mas essa live iria muito mais longe, gente. Dá para fazer umas 3 com ela, sobre imaginação. Principalmente quando a gente entra no caminho do xamanismo, mas logo a gente vai estar fazendo essa live do xamanismo para vocês. Então, pensem sobre isso. Então, voltando para a gente fazer apenas o movimento de conclusão, né? A gente precisa entender que quando a gente pensa nesse futuro que eu estou falando, não é criando uma expectativa, tá? Para não gerar uma ansiedade. É a gente pensar nessas possibilidades. E é muito legal, porque se eu começo a pensar como eu quero lá no futuro, ou nos problemas e as dificuldades do futuro, eu bloqueio. Sabe por quê? Porque eu não posso dizer como serão. Eu não sei como será o tempo lá na frente. A gente não tem ideia do que vai estar acontecendo daqui a 10, 20, 30 anos. Então eu paro de me preocupar e tenho que me lembrar que eu tenho que fazer a ação agora. Eu tenho que fazer a ação hoje. Então, eu vou pensar a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, o meu dia a dia, com muita positividade, criando ideias e pondo a minha imaginação ao meu favor. Mas eu tenho um fator que é importantíssimo a gente entender. Isso que fique para vocês. Eu tenho que pensar no tempo. E o tempo me oferece algo muito legal para que eu crie esse plano. Ele traz o passado como memória, né? Que serve para a gente observar o que deu certo, o que deu de errado, quais foram as ideias criativas que tiveram os meus antepassados, qual é a origem do que eu venho positivo, né? Então, tinham muitos comerciantes, provavelmente eu devo ter um jeitinho aí para vender. Então, vender o quê? Não sei, o que é que tem hoje de moderno? Mas tanta gente vende isso, mas eu podia vender isso, eu posso fazer aquilo. É isso que a imaginação vai trazer. Milhões de possibilidades para você pôr em prática aquilo que você tem de melhor, que a gente viu na live de missão de vida, certo? Então, eu uso o passado como memória, eu uso o passado como isso que me impulsiona. O que eu fiz que deu errado, eu analiso, aprendo. O que deu certo, eu somo com a ideia que eu tô tendo, né? O que deu certo com meus antepassados e vou adiante. E quando eu vou adiante, eu chego no presente. E no presente, o que é que eu tenho a meu favor? A atenção. Eu tenho que parar e ter atenção a todos os detalhes. Como está a minha vida? O que tem se apresentado hoje no dia a dia? Quais são as minhas necessidades e as necessidades do mundo? Para que eu saiba o que é que eu posso criar sobre aquele aspecto, certo? Aquilo que eu quero desenvolver. E aí eu vou para o futuro. E o futuro é a própria imaginação. É o tema da live de hoje. É fazer com que as coisas que eu pensei, analisei, estudei, me aprofundei, né?
crie situações inusitadas, situações novas. Então, eu não sei se vocês sabem, mas no incêndio, por exemplo, a maior parte das pessoas não morrem queimadas. Elas morrem pisoteadas. Por quê? Porque o foco da mente funciona como a nossa criança, certo? No mecanismo de luta, né, e fuga, e faz com que eu esqueça de criar possibilidades de sair daquele lugar. Eu entro na ideia de foco que só existe a porta. E poderão existir outros mecanismos. Então, quando eu estou no adulto, quando eu me centro, seja qual for a situação, até uma situação de crise, eu posso criar, eu posso inovar, eu posso criar uma forma imaginativa de uma possibilidade de sucesso, que é o que a gente falou no começo da live. Quantas pessoas nessa crise agora, no momento, eram de uma área, partiram para outra e estão tendo mais sucesso? Então, aproveita as crises existenciais, né? As crises políticas, financeiras, a teu favor. Usa a tua imaginação. E aí você vai conseguir, claro e evidente, realizações e mudanças que vão te ajudar muito. Bom, gente, então a gente precisa planejar para sermos melhores amanhã do que somos hoje, né? Seja na vida pessoal, na vida amorosa, na vida profissional. A gente precisa sair da fantasia. A gente precisa sair dessa zona de conforto, né? Então, se a gente vai fazer a nossa listinha, o nosso projeto, né? Nada vai dar certo se a gente não estiver disposto, né, a concretizá-lo, a construir metas, a construir um plano que vem de nossa imaginação, né, do nosso processo de planejar. Porque a vida humana é um empreendimento ousado, gente. É muito ousado. Estar vivo e adiante, levar adiante. Quantos dos nossos antepassados foram ousados? Quantos criaram meio de saída, de atravessar o mar, de voar de um lugar para o outro? Se eles não tivessem sido ousados, se eles não tivessem arriscado, consequentemente, a gente não estava aqui. Porque muitos de nós somos descendentes de europeus. Se não tivessem os barcos, como teriam chegado aqui? Não teriam chegado. Então, é muito importante que a gente pense sobre o que foi que chegou a nós e usemos isso a nosso favor. Com licença, então, licença, porque hoje está prometendo, gente, até tem gente tocando aqui pra gente descer. Então, faz a tua listinha do que você deseja, cria a tua imaginação mais ousada. Se estimula com essa live de hoje e pensa, o que é que eu posso, como eu posso fazer com que as coisas se encaminhem na minha vida de outra forma, certo? Porque no plano mental é onde nasce, lembra isso, todo sucesso e todo fracasso, como disseram alguns filósofos, né? O homem imagina o que pensa e o que sente, né? E é levado a acreditar que os princípios, seus valores, né, possam ser seus inimigos, né? Imagina que se mudar as coisas, elas podem se complicar. Então ele termina pensando, não é bom mexer em time que está ganhando, é melhor deixar as coisas como estão, né? Mas se a gente estiver ganhando de uma diferença pequena, o jogo pode virar. A gente precisa inovar, a gente precisa estar se melhorando, né? Não porque é bom, eu sou um valor só em melhorar. Não, minha gente. É porque isso é se adaptar. Se melhorar continuamente é se adaptar a um planeta que está se melhorando continuamente. E é isso que a Terra vem fazendo. Ela vem se melhorando continuamente, né? E se você todos os dias vai investindo, né, em algo de forma positiva, né, paulatina, continuamente, sempre imaginando novas possibilidades, tudo vai se encaixando e um dia chega a hora de dar certo. E isso é o nosso caminho. Nós viemos aqui, gente, para dar certo. Nós não viemos aqui para perder tempo, não. E a gente está perdendo muito tempo. Porque a gente se distrai muito fácil de onde a gente quer chegar.
se distrai pelos caminhos que nós somos conduzidos. A gente pode dizer que não vê televisão, mas quando a gente entra no WhatsApp, entra num grupo e tem alguém que vê televisão, você é contaminado com a informação da mesma forma. Verdade. E na hora que você é contaminado, aquilo vai gerar sentimentos, raiva, ódio, medo, que não vai te levar a canto nenhum. A canto nenhum. Então, se você sabe quem é você sabe o que você precisa, veja do que você se alimenta. O que é que você está alimentando suas ideias, os seus pensamentos? Procura informações, como eu falei, trocas com pessoas que tenham algo a agregar. Não perde tempo falando de pessoas, não perde tempo julgando outras pessoas que tu nem sabe quem são, né? Não adianta, não vai mudar, não tá, olha, o povo não tá nem aí, nem sabe que tu existe. Então olha para a tua vida, toma a tua vida, se enche de coragem, né? Como os teus antepassados tiveram, e alça grandes voos para tuas conquistas, para os teus desejos. Então, a gente precisa entender que dentro de nós existe um mundo infinito de possibilidades. Existe uma pessoa, um grande amigo, que ele não acreditava no potencial, e ele está assistindo, eu acho. Ele não acreditava no potencial dele enquanto artesão. E hoje é uma pessoa que é da área do direito, né? E que faz cachimbos incríveis. E que faz materiais de artesanato maravilhosos. Mas se ele não tivesse ousado, ele não ia descobrir isso, né? A Vicky, que é nutricionista, descobriu agora, nesse momento de crise, que pode fazer tricô, pode fazer crochê e fez filtros dos sonhos lindos. É isso que a gente está falando. O que é que existe dentro de você que você pode investir? Então se entrega à tua imaginação e descobre grandes saídas. Não fica andando em círculos, sem sair do lugar, preso, emaranhado a ideias que não são tuas. A ideia que você não vai dar certo, a ideia que você não pode crescer, a ideia que você não pode fazer, ficar rico vendendo não sei o quê. Pode! A gente fica rico dentro de nós, com as possibilidades que a gente cria e nos faz felizes. Pode ser que seja tecer algo, mas pode ser também que seja construir algo. Não sei. Use a sua imaginação. Dar aula, né? De repente também. Isso. O importante é que você vai ter que sair desses mecanismos que te prendem, né? Se você quiser usar a sua imaginação como essa ferramenta de saúde total. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde monetária, por assim dizer também, né? Saúde em todos os campos da sua vida, né? Porque aí sim, com essas ideias que você consegue perceber como vindas de você, você vai ter caminhos criativos originais e que representam a tua originalidade, a tua singularidade, né? Porque aquela pessoa que vive a serviço da humanidade, né, ela só tem a agregar. E, infelizmente, muitas pessoas vendem a sua identidade e vivem na fantasia. E há de ter coragem para encontrar o seu próprio caminho, a sua própria forma, o seu próprio jeito, o seu próprio estilo. Mas lembre que quem mudou os rumos da humanidade geralmente no início estava só. E foi taxado de louco por tamanha ousadia, por uma imaginação em ação que colocou, né? Quantos e quantos a gente sabe que foram taxados como loucos, mas depois que foram julgados, passaram a ser seguidos, passaram a ser copiados, passaram a ter, que a gente falou no início, esse movimento de sair apenas copiando. Aquela pessoa que era louca, então quer dizer que você ficou louca? Então não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de ousar, certo? Então, tenha essa noção. E voltando um pouquinho a atenção para os 3 tempos que a gente falou. Então, no passado, precisamos dele, né? E mudar, olhar para o passado e parar de olhar para ele de forma errada. Parar de olhar com os olhos da criança. Precisamos reinterpretar esse passado. Reinterpretar com o olhar do adulto, certo? Sem respostas prontas, sem preconceitos, sem crenças. E aí a gente vai para o presente trazendo atenção para não desconsiderar fatos por crenças e rótulos. Eu vou para o presente e penso, mas isso é meu ou é de um antepassado? Isso é meu ou é da minha sociedade? Então eu devo entender que no presente, que a gente falou da atenção, é olhar
para algo sob várias perspectivas, sob vários ângulos, e aí fazer uma síntese sem tomar partido, sem polarizar, que é o que a gente diz na sistêmica, sem levantar bandeiras. E aí sim, eu posso passar para o futuro. E no futuro é que vem essa questão do imaginar e se deixar ir pelos pensamentos, voar e saber sair da caixinha. No futuro eu tenho que me ver fora da caixinha. Só saindo dessa caixinha é que eu posso criar novas formas, sem ter medo de ser julgado, sem ter medo de ser quem eu sou. Então eu posso inovar, ousar, levantar voo, pensar diferente, imaginar sim novas possibilidades que agreguem a minha vida e a vida do outro, pôr em movimento toda uma situação a meu favor. Então, essa é uma ideia importantíssima. Mas qual seria a diferença entre um louco e um sábio? Bom, para martelar a sua cabeça mais uma vez... Só um pouquinho mais. Só mais uma marteladinha. O louco vai para a fantasia e lá fica. Vai para as ideias e lá fica. Ele não consegue voltar daquele lugar. O sábio vai para aquele mundo, o mundo das ideias, recolhe o que precisa e volta para transformar isso em realidade, para poder dividir com o mundo, né? Mas também tem aquele outro que não é louco nem sábio e talvez seja o mais sofrido, é aquele que não vai para o mundo das ideias. É aquele que nega, que não quer pensar, não quer imaginar, que vive de forma medíocre. Que vive reclamando e apenas copiando padrões. E aí, esse aí nega todas as possibilidades. O sábio, ele vai na imaginação, no plano das ideias, volta e faz uma ponte para transformar aquilo em realidade agora. Então, nós nascemos para sermos sábios. Bora ser sábio. Isso. Cada uma com a sua parte singular. E soma o que você sabe com o que eu sei, com o que ele sabe, com o melhor que temos para dar e vamos fazer um mundo melhor. Vamos fazer como Odin. Odin, um deus nórdico, ele todos os dias saía caminhando e perguntando, aí aprendendo. E aí ele aprendia a governar melhor, porque ele sabia o que as pessoas pensavam. E ele somava aquilo a cada dia mais e se tornou uma referência de um deus sábio. Então vamos aprender a ser sábios, deixar de ser preguiçosos. A gente tem que aprender mesmo, tem que ler mesmo, tem que estudar mesmo, tem que se aventurar, tem que se autoconhecer. Vai doer um pouquinho, vai, mas a gente vai perceber que a gente pode transformar tudo o que dói em amor. Tudo vai depender com que olhos eu olho. Se eu olho com o olho de papai e eu olho com o olho da mamãe, eu não sei. Mas se eu olho com o olhar do meu coração, eu consigo saber. Eu tomo tudo que meu pai viu, tudo que minha mãe viu, tudo que meus antepassados viveram, faço uma análise, abro meu coração, expando meu coração e aí sim, eu tenho as respostas que vêm de mim, sem medo do que os outros vão pensar. E aí eu tenho uma fórmula para o sucesso. A gente empreende imaginando, ousa, pega a nossa visão pessoal, pega uma técnica, junta com o que a gente imaginou e torna aquilo realidade. E isso é sucesso na certa. Então, para a gente finalizar, né, vamos finalizar com trazendo um pouco de uma oração indiana, né, que diz o seguinte: que eu faça o meu melhor hoje, mas que amanhã eu possa fazer ainda mais, né? No mundo que está sempre se melhorando, e acredite, o nosso mundo está sempre se melhorando, mesmo que a gente não veja tão claramente. Sempre se melhorar é fluir com esse mundo, é fluir para o mais, é caminhar para a melhoria e construir o futuro dos meus descendentes também, porque parte dele está na minha imaginação. Isso. Então o convite da imaginação é sua expansão. É o se permitir desenvolver a cada dia mais nossa capacidade de pensar diferente, de ser, viver a nossa singularidade em ação, de planejar os nossos sonhos, de planejar os nossos saberes, o que cura. Porque o que cura a gente é a nossa alegria, é a nossa satisfação, é a nossa realização, é aquele olhar que a gente falou do caminho, do caminhar e olhar para cada coisa e ir somando. Mas precisa ser reconhecido, estimulado.
pois são presentes que foram dados para os nossos ancestrais até a gente, que tiveram essa coragem de ousar, pensar, pesquisar. Então, faz isso, olha para as coisas, sente o cheiro das coisas, vê o que você tem a aprender a cada dia e imagina cada dia um dia melhor. E deixa que isso vá se somando em você. E lembre, você é um líder dentro de sua vida. Pense globalmente em sua vida. Não pense só agora, não pense só nas dores, não fique preso às amarras. Pense nas possibilidades. Projete mudanças para amanhã e faça com que a tua criatividade e a tua vontade somadas te impulsione. Para que você possa dizer sim a todos os aprendizados que você tem no dia a dia. E assim você vai melhorando, avaliando o que deu certo, o que não deu, o que foi bom, o que pode ser melhorado. Melhorando a cada dia, você cresce a cada dia. Mas isso sempre lembrando, não é mágico, não é do dia para a noite. É uma soma de um passo e outro passo. E uma melhora e uma disposição de investir nisso. Pois bem, gente. A gente veio para o mundo, não foi para criar coisas, mas a gente veio para o mundo para investir nas pessoas, né? E a primeira pessoa que merece o nosso investimento somos nós, né? É o nosso processo de desenvolvimento que pode desenvolver as pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolver, né? É um processo no qual, no final, todo mundo sai melhor do que entra. É uma transformação, né, que vai tocar em tudo, em todos, né? Esse é o caminho da beleza xamânico, é o caminho da beleza nativa. Que por onde eu passo eu torno melhor. E o primeiro lugar que eu preciso tornar melhor sou eu. Então olhe para si, invista em você, invista nas suas ideias, na sua imaginação. Quando você sentir que algo impulsiona para trás, dá uma olhada, vê se é fantasia. Se não for fantasia, encara, vende essa ideia para você e depois para os outros. E você vai ver que você pode agregar, certo? Então, a vida todos os dias nos convida a crescer. Se divirta com as ideias. Use essas ideias. Vá testando cada coisa que você aprende. Seja na culinária, seja na vida. Veja, o que foi que eu estava fazendo no sítio esse final de semana? Testando como será uma tenda individual. E fui lá, vivi essa tenda individual e foi incrível. Foi uma experiência única. Que a gente só teria se botasse as caras. Então, tudo dá certo quando a gente faz as coisas com amor, por amor. E assim a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai crescendo, a gente vai se tomando de uma esperança cheia de possibilidades. E tudo isso somado só pode transbordar em frutos que vão ser desfrutados por outros. Então que a gente possa, gente, se unir, cada um criar o que tem de melhor dentro de si, deixar que isso transborde, deixar que sua imaginação trabalhe a seu favor, a nosso favor, a favor do mundo, para que a gente possa realmente ter um mundo melhor. A Alma do Mundo agradece. A gente vai incluir no YouTube um exercício bem legal, que é um desafio, porque viver de uma forma ousada é um desafio, viver as nossas imaginações e pô-las em prática é um desafio, e esse é o convite para vocês. E mais tarde tem uma meditação que vai conduzir vocês a essa descoberta, a essa reconexão com o teu poder de imaginar, de criar ideias. Então fiquem com Deus e até a próxima semana. Amanhã tem live sobre ancestralidade africana com o Babalorixá Wellington Oliveira. E no sábado também tem outra live falando de como as artes marciais podem nos auxiliar no equilíbrio de nossas emoções. Então amanhã a gente fala do nosso povo em ancestralidade negra e no sábado a gente fala do povo amarelo, que traz as artes marciais para a nossa vida. Entre em contato com a gente, vocês vão gostar. E sim, a Alma do Mundo agradece. Fiquem com Deus. Oi, gente, e como promessa é dívida, vamos fazer aqui um pequeno exercício para trabalhar a imaginação, tá certo? Para trabalhar o nosso imaginar. É só uma brincadeira, né? Mas que você pode pensar para poder estimular a sua imaginação no seu dia a dia, a sua criatividade no seu dia a dia, né? Então vamos pensar esse pequeno exercício mental. Imagine que você sobreviveu a um acidente de navio e foi levado pelas correntes para uma ilha deserta.
Quando você despertou, na praia, percebeu que o mar te trouxe uma caixa contendo um kit de primeiros socorros, 5 litros de água, uma lanterna e um bote inflável. Um kit de primeiros socorros, 5 litros de água, uma lanterna e um bote inflável. Com esse material, como é que você faria para sobreviver até ser resgatado? Com esse material, como é que você faria para sobreviver até ser resgatado? Toma o teu tempo, as ideias começam a ser chamadas à ação, né? A imaginação, a criatividade. Como é que você faria? O que é que você faria para sobreviver? Agora imagina, na mesma situação, que na caixa só tinha 2 itens e não 4. E você pode escolher se seria o bote inflável, a água, o kit de primeiros socorros ou a lanterna. 2 desses. Como você faria para sobreviver até ser resgatado? É claro que a mente agora já ficou com outro lugar, talvez um pouco mais ansiosa, mas é nesse momento que você precisa pensar, respirar, entrar no seu adulto e criar essa imagem. É um pequeno exercício, é um jogo mental, mas já coloca a gente num outro lugar. Ok? A alma do mundo agradece.